Caríssimos irmãos e irmãs radiovintes que nos acompanham pelas redes sociais, a primeira leitura de Oséias mostra claramente uma coisa que vocês têm que ter em mente. Como eu disse que o Antigo Testamento prepara para o Novo, uma das coisas que foi preparado no Antigo Testamento chama-se amor esponsal de Deus. Deus prepara o amor do matrimônio. Eis que eu a vou seduzir, levando a solidão, onde lhe falarei ao coração, e ela aí responderá ao compromisso, como nos dias da juventude. Acontecerá nesse dia, diz o Senhor, que ela me chamará meu marido. Durante todo o Antigo Testamento, o povo é preparado para um casamento, né? E não mais chamará meu Baal. Eu te desposarei para sempre. Eu te desposarei conforme as sanções da justiça e conforme as práticas de misericórdia. Eu te desposarei para manter fidelidade e tu conhecerás o Senhor. Bem, por isso que o primeiro sinal do Evangelho de João foi nas bodas de Caná. Nas bodas de Caná, o evangelista João, que é muito teólogo, a águia, representado pela águia, ele mostra que o noivo chegou. Aquele noivo que foi preparado, o amor esponsal durante todo o Antigo Testamento, está no meio de nós, nas bodas de Caná, né? Então, o primeiro sinal é transformar água em vinho, para dizer que quando o casamento está já sem graça, não tem mais vinho, né? Jesus, quando entra, ele muda tudo, transforma a água em vinho, renova o amor. O matrimônio é renovado com o Espírito Santo. Todo casal deve se entregar primeiro a Deus, deve rezar primeiro, rezar em família, para renovar tudo, né? Todo o amor, o perdão, a fidelidade, a perseverança, a sabedoria para educar os filhos, tudo se faz no vinho. Casal que não reza, não presta. Casal que não vive a graça do sacramento, é galho seco. Pode até viver junto, como irmão, ou no adultério, ou dando patada no outro, como acontece muitas vezes, ou emburrando, ou sem conversar direito, ou sem respeitar um ao outro, mas não é o matrimônio vivo que o Espírito Santo gera, né? E faz cada vez mais renovar a cada dia esse amor que vem do alto. Bem, no Evangelho a gente vê vários acontecimentos ao mesmo tempo, né? Primeiro, a filha que está morrendo. Minha filha acaba de morrer, disse o chefe, né? Vem, impõe sobre ela e ela viverá. A fé. Gente que não é nem judeu, mas que acredita, mesmo na morte, na graça do Espírito Santo. Não é tão simples assim. Deus é muito esperto. Ele vê essa vida no Espírito que nós falamos ontem na missa dominical. A vida do Espírito Santo que está escondida nos santos, né? Onde está o reino dos céus? Está com os santos, a alma dos santos. Eu já disse que eu já tive a oportunidade de fazer unção dos enfermos em pessoas santas. É diferente a alma. Ali está escondido o reino dos céus. Porque a tendência nossa é achar que não existe. Que só tem demônio. Porque nós estamos vendo, principalmente o que fazem com as nossas crianças, né? O que aprontam com as crianças. A China, tráfico de crianças de órgãos. Agora, essas 16 crianças num porão, mal, não tem nenhum tipo de temor à ira divina. Então a gente acha, onde está o reino dos céus? Por quê? Né? Por que Deus permite o mal? Se Deus é onipotente e bom, por que o mal? O que tem de culpa a criança? Cada vez mais os ateus e agnósticos colocam a gente na parede, né? Por que o seu Deus não faz nada? Então o seu Deus é ruim? Ou então o seu Deus é omisso? Bem, essa discussão
que começou a ser respondida desde o século IV com Santo Agostinho, né? O mal nasce do livre-arbítrio do homem. Santo Agostinho separa livre-arbítrio, que é a capacidade de escolha, de liberdade. O mal nasce no livre-arbítrio. A capacidade de escolha. Você pode escolher o mal. Bem, como Deus nos deu o livre-arbítrio, não poderia gerar uma contradição nele mesmo, impedir as consequências do livre-arbítrio. Por exemplo, eu bebo, fico bêbado e vou com um carro. Tem uma criancinha, filha única, na calçada. E o carro vai em direção, ele não pode parar o carro. A consequência é que eu vou matar a criança. Isso é um fato, né? Esses canalhas, filhos de Satanás, que roubam e traficam crianças para abuso sexual, ou esses metamilionários que faziam coisas absurdas, rituais macabros com crianças, né? Abusos sexuais. Quando eles decidem dar as costas para Deus, Deus não pode impedir a consequência, né? Fazer esses milionários, fazer aqueles templos satânicos, vai fazer rituais com crianças, a cabeça de bagre, guiada por Satanás. Deus não pode impedir, porque deu o livre-arbítrio. Seria gerar uma contradição nele mesmo, né? Então a primeira coisa é isso. É que Deus, para que tenhamos total espaço de escolha, temos que também ter total espaço de consequências da escolha. Mas aí vem uma coisa que Santo Agostinho dizia, é que o mal, então, não é Deus, é a ausência de Deus, é a ausência do bem, é o espaço que Deus dá para você dar as costas ao bem, que é Ele. Então seria algo mais negativo, né? Então Deus criou tudo bom, mas Deus deu um espaço na criação para que o homem, com seu livre-arbítrio, desse as costas. Esse é o fato, né? Como agora o abusador de Santa Maria Gorete, que era um jovenzinho de família razoável, mas que subiu essa ira, esse desejo de abusar de Maria Gorete, né? Bem, mas o que tem culpa essas crianças? Essas 16 crianças presas lá no porão, nos Estados Unidos, abusadas, maltratadas, né? O que uma criança tem de culpa? Nenhuma. Mas por que elas sofrem? Aí vem o mistério do mal. O mal é um mistério, né? A consequência do livre-arbítrio do homem, que pode levar a esse tipo de absurdos. Nós temos algumas respostas. Primeiro, Deus vai dar a essas crianças, a todas as pessoas que são muito maltratadas. Bem-aventurados os que são maltratados, né? Caluniados, porque deles é o reino dos céus. Os pobres, os mais abandonados. Deus vai dar o céu. Só o céu compensa todo o sofrimento neste mundo. Porque um espaço de tempo diante do infinito se torna desprezível na matemática. Só o céu, que é dado a esses que são maltratados, né? Às vezes nem teve um encontro pessoal com Jesus, mas é uma promessa de Deus. Mas além disso, existe um mistério no sofrimento. Os santos viviam o sofrimento com fortaleza e até com alegria. No meio do tormento, São Lourenço, né? Põe lá no fogo, pode virar. Já estou aqui. Aquilo não é normal, aquilo é a ação do Espírito Santo. Ou seja, Deus não pode impedir a consequência do mal, mas ele pode entrar na alma do santo. As crianças são santas? Sim, elas são puras. Então, isso não é conversa, mas acreditem. Essas crianças no porão tinham uma graça especial do Espírito Santo para sustentá-las no meio da dor. Além do céu que elas vão ganhar, existe uma graça para elas. Uma fortaleza, né?
assim como muitos pais que tiveram crianças têm um tratamento de câncer até a morte, contam testemunhos fortes das crianças, né? O Espírito Santo fala na alma delas, assim como fala e age na alma dos santos. Então, santos e crianças têm um suporte mais forte do Espírito na hora da dor, na hora do sofrimento. Se vocês quiserem ver isso, visita os hospitais oncológicos infantis, você vai ver que os pais estão arrasados. As crianças choram só na hora do procedimento, mas depois elas estão brincando, estão rindo, né? Existe um mistério por trás do sofrimento neste mundo. Então, cabe a nós buscarmos a santidade, para que o Espírito Santo, e depois, como eu disse, o céu. Então, Deus pode tirar um bem de todo mal, um enorme bem, uma salvação a quem sofre um grande mal neste mundo, né? Bem, minha filha acaba de morrer, vem e ela salvará. E no meio, uma mulher que tem fé toca Jesus e a hemorragia é curada. O toque de Jesus. Muitos vêm à igreja todos os dias, muitos vêm há anos e nunca foi tocado, porque vem fechado em si. Para tocar Jesus tem que abrir o coração, você tem que estar aberta, tem que ser pequenino como ontem. O pequenino é aquele que se reconhece dependente de Deus para tudo, para ser feliz, para viver, para amar, para perdoar, para tudo, para ser bom, né? Então, não quer dizer que quem vem à igreja tocou Jesus como essa hemorroíça, né? E a hemorragia cessou. Por isso que Jesus aqui não fala, mas ele, quem me tocou? Quem me tocou? Aí os apóstolos dizem, mas diante de tanta gente, Senhor, como é que você vai saber quem tocou? Não. Uma multidão de gente que vem à igreja, nos encontros, né? No show do Frei Gilson, no estádio de Brasília, naquela multidão, poucos tocam Jesus. Só quem é pequenino, quem se faz pequeno, quem tem um encontro pessoal com Jesus, esse é tocado, é curado imediatamente, né? Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. E depois ele vai até a casa e toca lá onde está a filha morta, né? E ele diz que ela está dormindo. Interessante, quando ele fala isso, o pessoal começa a caçoar dele. Se fosse nós, fosse eu, por exemplo, que tivesse o poder de ressuscitar e alguém ficasse caçoando, o que eu ia fazer? Fica aqui, cambada. Vocês vão ver agora que eu não estou brincando. Jesus não. O que Jesus falou? Caiam fora. Ele não precisa de ninguém. Ele não tem que provar nada para ninguém quem ele é. Mandou tirar todo mundo para não ver ele ressuscitar. É assim que acontece quando nós não nos abrimos. Cada vez mais parece desaparecer. A pessoa orgulhosa, a pessoa que zomba da fé, cada vez mais some. Cada vez mais fica vazio. Ele não faz questão de ficar provando quem ele é. Nós é que temos que buscar, né? Começaram a caçoar. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E essa notícia espalhou-se por toda a região. Espero que nós tenhamos um coração da hemorroíça. Nós não zombemos da fé, né? Que nós tenhamos, como muitos fazem na família, quando alguém vem para a igreja, começa a zombar, caçoar, né? Vai lá, mulher de padre, papa hóstia. Vai fazendo isso para vocês verem. Quem está me ouvindo na rádio, você mesmo aí, que fica falando bobagem da fé, né? Jesus vai cada vez te dizer, cai fora! Afasta! E você nunca vai viver neste mundo sem nunca ter visto uma graça especial de Jesus. Uma cura. Você vai viver cada vez mais doente, afastado da graça. E depois, afastado definitivamente dele. Então, aproveitem, enquanto as portas da igreja e os sacramentos estão prontos para serem oferecidos. Porque pode acontecer. Espero que, eu estou rezando muito. No Brasil,
A agenda vai com toda a força, igual tsunami, né? A agenda desses globalistas satânicos. Mas pode acontecer, como aconteceu na pandemia, de um dia fecharem para sempre, até a vinda de Jesus. E aí só vai sustentar quem tocou Jesus e ficou curado. E Nossa Senhora nos dê essa graça de nos abrirmos cada vez mais a Jesus, com o coração contrito, humilde, pequenino, de quem se reconhece dependente dele. Assim seja. Amém.